Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Estamos em Mateus 6 e hoje Jesus aborda a terceira prática espiritual fundamental, o jejum. Nos versículos 16 a 18, ele nos ensina a diferença entre um jejum que agrada a Deus e um jejum que busca apenas a aprovação humana. Então vamos lá, Mateus 6, 16 em diante. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Mais uma vez, e como nos estudos anteriores, mostra aqui a verdadeira motivação e a recompensa das ações. A ação é essa, aqui no caso, é o jejum. E assim como eu falei lá nos estudos anteriores, quem não viu, vai lá e assista, ouça, na verdade, falamos sobre ações. O Senhor vem falando sobre as ações, orar, louvar, seja qualquer for a ação, se for para ser visto ou elogiado pelas pessoas, o Senhor vem falando abertamente, claramente, já receberam o seu galardão e do Pai não terá nada. Mas quando você faz em secreto, você e Deus, então há recompensa, aleluia, glória a Deus. E aqui o Senhor Jesus vem falando, aquele que jejua para ser visto pelas pessoas, não terá do Pai recompensa ou galardão nenhum. Não devemos, meus irmãos, fazer nada para ser visto pelas outras pessoas, para ganhar elogio, etc. E olha só que o Senhor Jesus disse lá em João 5, 43 e 44. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se buscam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único? Vejam que essa atitude de querer se mostrar, querer o louvor, elogio das pessoas, torna-se um obstáculo para a recompensa de Deus chegar às nossas vidas. Por quê? Porque o foco está na opinião humana, ao invés da recompensa que vem de Deus. E na verdade, quem é que não quer ser recompensado por Deus? Mas há muitos voltados com essa mentalidade, vamos assim dizer, de buscar o quê? Ser visto pelos homens, buscar a aprovação humana. E olha o que o Senhor Jesus disse: como vocês podem crer se buscam a glória um dos outros? Viu? Mas não procuram a glória que vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus falou vai, você vai. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se Deus falou fica, você fica. Se Deus falou fale, você fala. Se Deus falou cala, você fica quieto. Por quê? É melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade humana. Ou fazer a vontade de Deus, mas buscando ser visto pelos outros. Em Gálatas 1, no versículo 10, olha só o que o apóstolo Paulo vem falando. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo afirma que a primazia, de agradar a Deus sobre todos os homens. Ou seja, primeiramente agradar a Deus. E esse versículo nos mostra até que temos duas escolhas, ou agradar a homens ou agradar a Deus. Mas ele declara, se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, quando a pessoa está procurando agradar a pessoas, não está sendo servo de Deus, de Cristo. E isso em Gálatas 1, versículo 10, meus irmãos. Aquele que busca popularidade, mudar muitas vezes a mensagem para manter a aceitação das pessoas, aceitação social, ou até mesmo eclesiástica, buscando ser visto, bem visto, pelas pessoas, não está sendo na verdade servo de Cristo. Então ninguém pode ser servo fiel de Jesus se a sua meta principal é ser popular ou agradar pessoas. Deus exige prioridade
Porque, como está escrito em Isaías 42:8, o próprio Deus vem falando: não darei a minha glória a outro. Então a pessoa que jejua ou faz qualquer outra coisa para ser visto por outras pessoas, essa tal, não vai ter de Deus a sua recompensa. Perceba que Jesus fala sobre ungir a cabeça com óleo e lavar o rosto, sinal que de alegria, de bem-estar. A pessoa ali transmite um sinal de bem-estar. Então, contudo, o nosso jejum, o verdadeiro jejum, deve ser mantido em segredo, de modo que a sua aparência externa não revele que você está jejuando. Mas tem casos e acasos, a não ser que alguém ofereça algo para você. Você, ainda que diga não, essa pessoa insista, perguntando até mesmo o porquê que você não quer. Nesse caso, aí você fala. Até porque você não vai estar falando para se engrandecer ou para ser visto. Você está dando ali uma explicação. Até mesmo para que a pessoa pare de insistir, porque você está ali, num propósito com Deus, Então o jejum é um ato de adoração, devoção e disciplina pessoal, focando nesse relacionamento com Deus, que deve ser único espectador necessário, pois é dele que virá a nossa recompensa. Então não se esqueçam, busque sim a aprovação de Deus e não dos homens. E se caso você for agradar a alguém, agrade conforme a palavra de Deus nos ensina, pois assim você está fazendo a vontade de Deus também. Por isso cresçam espiritualmente na palavra de Deus, buscando o que? Entender e procurando saber como agradar a Deus, como agradar o próximo, porque a palavra diz: tudo que você quer que os homens façam a vocês, façam vocês a eles. Ou seja, se eu quero o bem, o meu bem, então eu vou fazer o bem. Se eu quero que tal pessoa me trate bem, então eu vou tratá-la bem. Acima de tudo, o Senhor Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. Então vamos buscar, meus irmãos, minhas irmãs, a fazer tudo buscando a aprovação de Deus, o crescimento. Por que crescimento? Porque a palavra nos ensina que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória hoje e para sempre. Amém. Em 2 Pedro 3,18 está escrito isso. Agora falando sobre o jejum. Meus irmãos, minhas irmãs, para quem não sabe, no jejum ganhamos força. Mais força para negar os prazeres do mundo que corrompem a alma e mancham as vestes espirituais. No jejum, nós nos aproximamos mais de Deus, mais do Senhor. É um dos poderes do jejum. E quanto mais você jejua, mais você se aproxima de Deus. E um dos segredos do jejum principal é o arrependimento. Então, sempre que realizarem o jejum, ore a Deus. Primeiro, para tirar de você aquela prática carnal ou algum pecado que você ainda não consegue por força própria se afastar. Peça a Deus para que tire isso de você. Então você vai ter mais força para negar tudo aquilo que afasta o ser humano do Espírito Santo. Pois fazendo isso você está cumprindo o que o Senhor disse lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Não deixe